Bom, falar do mercado hoje, no dia 12 de janeiro de 2026, segunda-feira. Vamos dar uma olhada no fechamento do mercado. Então, o mercado hoje ele teve pouca volatilidade em relação ao sua abertura e fechamento, né? Ela se deu com uma variação percentual do dólar, uma queda de 0,01, ou seja, ele fechou estável, né? E o índice também. Mini índice uma alta de 0,03, então pouca volatilidade em relação à abertura e fechamento. Mas no decorrer do dia, o que aconteceu aqui, ó? Gatilho acionado de venda, então vamos lá. Preço abaixo dos 5.394,94, ele me acionou uma venda. E o que o mercado fez aqui, ó? Repara, venda acionada. Preço abaixo dessa região, gap, ele veio pagar juros, pagou juros e chegou próximo do alvo da venda, né? Então a gente tinha um alvo curto hoje, uma projeção de volatilidade curta. E ele veio aqui perto do 5.377,01, né? Vamos ver se ele pegou o 5.377. Ele pegou 5.377, bateu certinho no nosso alvo, né, da venda. Enfim, e aí ele corrige e na região dos juros ele começa a criar uma zona de preço. Enfim, veio testar a venda, acabou fechando essa venda. Então ele perde a volatilidade para queda, né? Então a venda foi testada e perdida. E aí no decorrer do dia ele vem tentando acionar essa venda, enfim, mas fechando dentro do range aqui, né? Que é essa região entre o gatilho de compra e o gatilho de venda, pouca volatilidade, né? Aqui dentro é a zona morta do trader, né? Eu costumo dizer, porque não tem muita volatilidade e o mercado fica muitas vezes dentro desse range zigue-zagueando, né? E não tendo um direcional pré-definido. E foi o que aconteceu. Depois, no período da tarde, por volta de uma hora, ele acionou essa venda e depois ele estopou, né? E aí perdeu a venda de novo. Enfim, o preço volta para dentro dessa região entre a compra e a venda, né? E aí ele fica a maior parte do tempo testando esse fechamento, enfim, e com a volatilidade reduzida, né? Então esse foi o trade de hoje. O trade de hoje então foi logo no início do pregão com o gap chegando no alvo da nossa operação, enfim, e depois ele perde a volatilidade. Bom, no caso do Infut, o que aconteceu hoje? Vamos lá. Nós tínhamos uma venda aqui na região do 164,882, né? Então eu vou destacar aqui essa venda. Então preço abaixo dessa região, venda. E a venda foi acionada, enfim. Depois que a venda foi acionada, veio pagar juros. Pagou juros aqui nessa região do 64,377. Depois pagou juros na região do 64,318. E aí o que ele faz? Ele corrige. Enfim, entra a força compradora nessa região. E aí veio testar essa venda, né? E aí veio o teste da venda, perdeu a venda. Então o preço ficou acima aqui dessa região do 64882. E aí a venda foi perdida, a volatilidade foi perdida. E o que aconteceu com o mercado? Ele volta para dentro dessa região aqui, entre a venda e a compra, que eu chamo de range, né? Então ele volta para esse range, perde a volatilidade. O trader ele se dá aqui contra a tendência, que é um trade bem difícil de fazer, né? Então você poderia ter entrado aqui, ó, nessa região. Então ele esticou, corrigiu, enfim, fez um martelo após a queda. E aí aqui ele poderia ter dado uma compra, né? Você apostando que o mercado iria perder essa venda, enfim, para vir testar o fechamento anterior e até mesmo o gatilho de compra, que normalmente acontece isso, né? E foi o que aconteceu. Então ele veio, estopou a venda, ganhou força para testar essa compra aqui. Chegando nessa região de compra, o que acontece? Ó, ele perde força, né? E aí fica dentro dessa região, né? Com pouca volatilidade, né? Então o mercado hoje termina com pouca volatilidade porque ele ficou dentro dessa região entre gatilho de compra, gatilho de venda, sem volatilidade nenhuma, zigue-zagueando entre o fechamento anterior e as médias de 9 períodos, né? Enfim, pouca volatilidade e o mercado termina. Então o trade foi logo no início, no acionamento da venda, enfim, pagando os alvos de juros e depois na reversão dessa tendência que também deu um trade para você apostar
contra o mercado, enfim, e vim fazer o teste dessa volatilidade da venda, né? E foi perdido, inclusive, enfim, aqui ele acabou também dando um bom trade, né? Então, um trade no gatilho de venda e um trade contra a tendência, né? E nas demais horas, né? Nenhum trade a se fazer, nada a se fazer, o mercado nessa zona morta, enfim, sem volatilidade nenhuma. E esse foi o trade de hoje no dólar e também no mini índice. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.